Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo à solução das questões do Enem de 2013 e 2018, para a gente perceber mesmo como é que cai a cinemática no Enem e o que a gente tem que cuidar nas questões para conseguir resolver todas elas. Então, fique à vontade aí para navegar nas questões, caso tu tenha acertado essa primeira, queira descobrir só como é que resolve, sei lá, a quinta, sexta, décima sexta questão, pode procurar aqui no canto da tela, sempre vai aparecer o número da questão para que tu possa procurar ela e aí sim realmente resolver só a tua dúvida. Se quiser assistir todas as soluções, claro que fica à vontade, né? Acho que é sempre bom ter a perspectiva do prof resolvendo, né? Ver como que ele resolveu para de repente aprender alguma coisinha a mais, tá bom? Então bora lá resolver essa primeira questão do Enem, questão de número 1, que está aqui, que é do Enem de 2013. Acompanhe a leitura ali. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade angular. Mestre, mestre, vamos sublinhar aqui, ó. Menor velocidade linear. Quer que tenha menor velocidade linear para quê? Para que, se de repente o açougueiro deixar um dedo ali perto, corte menos, né? Não seja tão grande o corte, ou de repente não seja tão rápido esse corte, né? Então dá mais tempo, vai andar menos a serra até que ele tira a mão, consequentemente ele vai se machucar menos, ele vai se ferir menos. Então, vamos continuar lendo aqui. Então ele quer saber qual é que é a montagem para que tenha menor velocidade linear. Ó. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Mestre, mestra, a serra-fita. Tem que ter a menor velocidade linear possível. Tá bom. Então, se eu quero a menor velocidade linear possível, lembrando que a velocidade da polia na qual está ligada a serra-fita, né? A velocidade do MCU, 2π, raio vezes a frequência, quer dizer que nas duas, né? Quanto menor for a frequência da polia que gira com a serra-fita, e quanto menor for o raio dessa polia, menor vai ser a velocidade que ela vai ter. Então a gente vai procurar essas duas situações. E já se dá de cara com o desenho, dá bem claro aqui, ó. Na situação da montagem P, a gente tem a serra-fita ligada na polia de maior raio, e isso não vai dar a menor velocidade linear possível para ela. Então a P já não é uma boa. Outra coisa que vai acontecer é a seguinte, ó. Na montagem Q, a gente percebe que é o menor raio possível montado na serra-fita, né? Lembra, ó, acompanha o desenho aqui, ó, isso aqui é a serra-fita, o menor raio que tem é na montagem Q, e quando a gente associa a polia do motor, que é essa bem pequenininha, a polia grande, quanto maior a diferença entre os raios da polia motriz e da polia que está ligada no mesmo eixo que a serra-fita, maior é a redução de frequência. Por que isso, mestre e mestra? Porque quando a gente tem essa ligação da polia 1 com a polia 3, que ele diz que é a grande, eu vou escrever aqui, ó, polia 1 com polia 3. Acompanha o meu raciocínio. O que é igual para essas duas polias, hein, mestre e mestra? É a velocidade linear, é a velocidade da correia que une as duas, que está ligada na polia motriz e que está ligada na polia 3. Então, como a velocidade linear é a mesma, a gente pode pensar assim, ó, velocidade linear da polia 1 é igual à velocidade linear da polia 3. Aí, se a gente escrever as duas aqui em função da velocidade angular e o raio, lembra que a linear é angular vezes o raio, então velocidade angular da 1 vezes o raio da 1 vai ser igual à velocidade angular da 3 vezes o raio da 3. E aí eu te pergunto, ó, quem tiver maior velocidade angular é a que tem menor raio. E quem tem a de maior raio, né, quem tem maior raio tem a menor velocidade angular. Quer dizer que quanto maior a diferença entre os raios, maior será também a diferença entre as velocidades angulares. Então, se eu ligar a polia motriz, que tem sempre o mesmo raio, numa outra polia que é maior, eu tenho a maior redução na frequência, na velocidade angular. E quanto menor for a frequência da polia que está girando com o mesmo eixo da serra-fita, menor vai ser a velocidade angular ou a frequência da serra-fita. Consequentemente, menor é a sua velocidade linear. Então, a polia D, a montagem D aqui, ó, aliás, né, a montagem D é a que dá menor raio e menor frequência para a polia, a serra-fita, aliás, que na verdade é a polia que está ligada na serra-fita. E isso é bom, faz ela ter a menor velocidade linear, é mais seguro. O açougueiro se corta menos caso ele esqueça um dedo ali junto com a carne, né? Deus o livre. Então vamos procurar qual justificativa é a montagem Q, né? Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, tá certo? Em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Até agora tá certo. Não, mentira.
Tá certo. É a montagem Q. Então, verdadeiro. Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. Não, 1 e 3 não giram com frequências iguais. P não. Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares. A 2 e a 3, sim. A 2 e a 3 giram com diferentes velocidades lineares. E em pontos periféricos, se tiver maior raio, terá menor frequência. Não, essas duas, 2 e 3, têm a mesma frequência porque elas têm um eixo em comum, né? Então ficou a letra A mesmo nessa primeira questão da serra-fita. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a próxima questão, questão de número 2. Acompanhe a leitura ali. Deixa eu deixar aqui em cima. Em uma experiência didática, 5 esferas de metal foram presas em um barbante de forma que a distância entre as esferas consecutivas aumentava em progressão aritmética. Aqui eu quero fazer uma observação, mestre e mestra. Não te preocupe com essas coisas da matemática enquanto está lendo a questão, tá? Eu sei que tu olha a progressão aritmética aqui e pensa, meu Deus do céu, agora sim que eu não vou resolver. Fica tranquilo. Continua lendo a questão. Daqui a pouco tem outro indicativo na questão, tu reconhece qual é que é o conteúdo da física e não te preocupa, porque na prova de ciência e natureza não tem questão de matemática. Às vezes tem umas continhas para fazer, mas em suma a prova é de ciência da natureza, então as questões de física serão questões de física e sim de nível de ensino médio, tá? Não te preocupe com essa baboseira que dizem por aí que nem cobra coisa fora do ensino médio, porque eu nunca vi isso acontecer, tá? A gente vai ver durante todas essas aulas que isso de fato não acontece. O que acontece é que às vezes tu não aprende alguma coisa e as pessoas vêm justificar que tu não deveria saber. Tudo que está no Enem é matéria do ensino médio e tu deveria saber sim, tá bom? Então bora lá terminar de resolver essa questão. O barbante foi suspenso e a primeira esfera ficou em contato com o chão. Então a primeira esferinha está em contato com o chão. Aí quando o barbante for solto, então tem um monte de outras esferinhas em cima. Quando o barbante for solto, o som das colisões entre as duas esferas consecutivas e o solo foi gerado em intervalos de tempo exatamente iguais. Olha que interessante. Quando eu soltar o barbante, o som das colisões entre as duas esferas consecutivas e o solo foi gerado em intervalos de tempo exatamente iguais. Quer dizer, quando ele soltou, começou a bater a próxima esfera, pá, e a próxima esfera, pá, e a próxima esfera, pá, 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 sempre no mesmo intervalo de tempo. Lembra que as distâncias entre as esferas estavam em progressão aritmética. Quer dizer, pelo mínimo que tu sabe de progressão aritmética, tu sabe que é um valorzinho um pouco maior que o outro, né? Por que que a distância tinha que ser um pouco maior que a outra para que o som tivesse o mesmo intervalo de tempo entre duas colisões, entre duas esferas e o chão? Então, intervalos de tempo, vou botar aqui, ó, foi gerado em intervalos de tempo exatamente iguais. A razão entre os intervalos de tempo citados serem iguais é que peraí, o porquê, é isso que ele está te perguntando, a razão. O porquê que, chutei a câmera agora, deve ter percebido isso, o porquê que eu tenho intervalos de tempo exatamente iguais entre duas esferas colidindo com o solo. Sempre bate uma, daí dá o mesmo som quando bater a outra, se as distâncias são cada vez maiores. É porque nesse movimento as esferas estão caindo com a mesma aceleração. Isso quer dizer, quando é um movimento de queda livre, que tem que andar distâncias cada vez maiores em intervalos de tempo iguais, porque essas esferas caem com a aceleração da gravidade. Então, bora dar uma olhadinha nas alternativas para ver o que, que ele nos diz sobre isso, porque a gente já sabe, a gente tem a aceleração da gravidade, o movimento é acelerado e as distâncias serão percorridas em maior quantidade cada vez no mesmo intervalo de tempo. Então, bora dar uma olhadinha aqui, ó. A razão de os intervalos de tempo citados serem iguais é que Então, por que, que os intervalos de tempo são iguais? É isso que ele está perguntando. A velocidade de cada esfera é constante. Não, a velocidade fica cada vez maior conforme o tempo passa, porque tem a aceleração da gravidade, é o movimento de queda livre. A aceleração de cada esfera aumenta com o tempo. Não há... Ai, desculpa, eu pulei a B. A força resultante em cada esfera é constante. Espera aí. A força resultante em cada esfera é o próprio peso. E o peso é massa vezes gravidade. A gravidade é uma aceleração constante e a força que atua nas esferinhas é constante. Por enquanto, temos uma alternativa, a letra B. Letra C. A aceleração de cada esfera aumenta com o tempo? Não, a aceleração é a da gravidade. Quem aumenta com o tempo, mestre e mestra, é a velocidade. Então, se tivesse escrito aqui, a velocidade aumenta com o tempo, estaria certo.
E aí, se a velocidade aumenta sempre a mesma coisa com o tempo, justifica a distância ser cada vez maior a mesma coisa, progressão aritmética, de uma esfera para outra. Então, se tivesse escrito velocidade ao invés de aceleração aqui, mestre e mestra, seria a resposta, mas não está escrito. Eu sei que quem assinalou pensou nisso, mas lembra, tem que estar escrito que tu pensou. Não pode estar dando a entender. Não, tem que estar escrito velocidade. Ele falou aceleração, ele foi bem explícito. Então, letra D. A tensão aplicada em cada esfera aumenta com o tempo. Na verdade, a tração nessa corda é zero. Porque quando está caindo com a aceleração da gravidade, não precisa ter uma corda. A corda só estava ali, então, para manter a distância entre as duas esferas consecutivas em progressão aritmética. Você não vai conseguir botar as pessoas segurando cada uma com uma mão e todo mundo soltar ao mesmo tempo. Então, a maneira de fazer isso é botar uma cordinha. Mas depois que solta, não tem mais tração. Tudo bem? E não é esse o motivo, né? Ele está te perguntando qual é a razão para os intervalos de tempo citados serem iguais. Não é essa a razão. Não é porque a tensão aplicada em cada esfera aumenta com o tempo. Não, não aumenta com o tempo. É zero depois que solta. Letra E, a energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo. A energia mecânica, se a gente desprezar as forças de resistência ao movimento das esferas, ela se mantém constante. Mas no caso delas batendo no solo, essa energia mecânica não se mantém constante, porque a mecânica se transforma, o potencial gravitacional, aliás, se transforma em cinética e depois vira barulho, né? Barulho não está na energia mecânica, então não. A energia mecânica não se mantém constante, nem aumenta com o tempo. Na energia mecânica sequer se mantém constante, quanto mais aumentar. Então, de fato, as esferas estão batendo no chão em intervalos de tempos iguais, separados por distâncias cada vez maiores, porque a aceleração do movimento é constante, porque a velocidade é cada vez maior, e como ele quis responder, letra B, porque a força resultante que atua sobre as esferas, o seu próprio peso, se mantém constante. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão de número 3, que já está aqui. Ainda estamos em 2013, né? O trem de passageiros da estrada de ferro Vitória-Minas, EFVM, Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? Que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Ele está te dizendo que precisava para parar o trem 400 metros. Aí ele continua. Atualmente, com esse novo sistema de frenagem eletrônica, essa distância caiu para 250 metros. Então, caiu para, né? A distância agora é 250 metros. Cuidado com isso, né? Caiu para ou diminuiu em. Se tivesse diminuído em, a distância que sobraria seria 150, né, mestre? Tem que interpretar isso no Enem. Então, caiu para, tudo bem. Essa é a própria distância que o trem precisa atualmente para parar, né? Para reduzir a sua velocidade a zero e aí parar na estação. O que proporciona a redução no tempo de viagem? Tá, se ele precisa começar a parar mais próximo da estação, sim, ele reduz a velocidade em menos tempo. Então, ele está economizando tempo por causa disso. Aí ele pergunta: considerando uma velocidade de 72 quilômetros por hora, essa é a velocidade inicial do trem, né? Qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Mestre e mestra, por favor, tá? Chutei de novo vocês aí, desculpa, tá? Tomara que eu não tenha saído da câmera. Aliás, vou até dar uma olhadinha aqui para garantir. Não, não saí ainda. Apenas está aparecendo um pedaço que deixa eu consertar. Pronto, agora não está mais aparecendo o chão. Ok, desculpe aí, problemas técnicos. Eu começo a me empolgar, chuto tudo aqui e vocês acabam se mexendo. Bora lá. Bom, ele está te perguntando qual é o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia. Por favor, mestre. Pelo amor de Deus. Se ele te perguntar uma coisa assim, que é a diferença entre as acelerações, escreve essa pergunta como se fosse uma conta. Por que fazer isso? Porque é mais difícil a partir de fazer isso que tu esqueça de terminar de fazer a conta. Porque aqui a gente vai achar uma aceleração, depois vai achar outra aceleração, ele quer a diferença entre elas. Então anota, mestre e mestra, isso vai fazer uma diferença absurda. Vamos lá, olha só. Eu vou escrever. O que ele quer? Um módulo da diferença. Então ele quer assim, ó. O x da questão é a aceleração depois, de frenagem depois, menos
a aceleração antes da adoção dessa nova tecnologia de frenagem eletrônica. Então a gente tem que calcular essas acelerações. E aí eu gostaria que tu parasse para pensar no seguinte, ó. Eu tenho a velocidade inicial, que é os 72 km por hora, logo mais a gente vai usar os 20 metros por segundo, e a distância para que a velocidade zere. Eu tenho velocidades, eu tenho a distância, a velocidade inicial e final, que é zero, né, a distância, e eu não tenho tempo para achar a aceleração, então eu vou responder por Torricelli. Enem ama Torricelli. É claro que eles fazem um sorteio, mas eu suspeito que esse sorteio das questões de cinemática seja de um cesto de questões de equação de Torricelli. Por que que eu sei que é isso? Ou acho que é isso? Porque cai demais equação de Torricelli. A gente vai ver nessa lista um monte, mestre. Então, bora fazer um desenho primeiro, né, para entender qual é que é a questão, depois a gente resolve, ó. Eu tenho o trem, então tá, então eu vou desenhar o trenzinho aqui. A velocidade inicial do trem, ele nos disse que é 72 km por hora. Mestre e mestra, como está tudo em metros por segundo ao quadrado nas acelerações ou na diferença que ele perguntou, né? A distância está em metros, vamos usar tudo em metros por segundo. Então essa velocidade aqui, ó, dividindo ela por 3,6 ou lembrando de tanto resolver, né? É 20 metros por segundo. Então a velocidade inicial desse trem é 20 metros por segundo. A sua velocidade final na estação, ele vai parar, né, para as pessoas subirem e descerem, é igual a zero. E a questão nos deu qual é que eram as distâncias, né? Deu a distância antes da nova tecnologia e deu a distância depois da nova tecnologia. Então, eu vou começar com a distância que é 400 metros, depois a gente vem aqui e substitui por 200 metros, tá bem? Então, vamos fazer essa conta. Então, eu vou vir aqui em cima, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes essa desaceleração, vai acabar aparecendo um valor negativo, né? Vezes o ΔS, ou vezes a distância. Velocidade final é zero ao quadrado, é igual a velocidade inicial, que é 20 ao quadrado, mais duas vezes essa desaceleração, vezes os 400 metros. Vou passar o 200 ao quadrado para a esquerda, vai virar menos 400, e isso é igual a 2 vezes 400 vezes a aceleração. Por isso que nem sempre é bom sair fazendo as contas, tá, mestre? Mas a gente vai simplificar aqui, ó, para descobrir que a aceleração que o trem tinha antes da adoção da nova tecnologia era de menos 1/2, né? Passei 2 dividindo, quer dizer que a desaceleração antes era igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente vai fazer a conta com a distância nova. A nova distância, uma distância menor, o trem não vai precisar. Até vou fazer o contrário aqui, né? Ele vai começar a frear, mestre e mestra, mais perto, né? Então ele vai começar a frear mais perto, essa nova distância é 250 metros. Vou fazer a conta aqui em verde mesmo, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes essa desaceleração depois da adoção da nova tecnologia, vezes a nova distância. Zero ao quadrado é igual a 20, continua a mesma velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração depois da adoção da nova tecnologia, vezes 250. Quer dizer que menos 400 do 20 ao quadrado, né, mestre e mestre, é igual a 500 vezes a aceleração após a adoção da nova tecnologia. A gente pode simplificar aqui 100 dos dois lados, né, mestre e mestre, dividir por 100 dos dois lados da igualdade, aí a aceleração vai ser igual a menos 4 sobre 5. Como 40 sobre 5 seria 8, 4 sobre 5 vai ser 0,8. Então, a aceleração depois da adoção da nova tecnologia vai ser menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já tenho as duas acelerações antes e depois, ele quer saber qual é que é o módulo da diferença. Então, o x vai ser igual à aceleração depois da adoção da nova tecnologia, menos 0,8, menos a aceleração antes da adoção da nova tecnologia, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o x vai ser igual a menos 0,8, menos, opa, faltou um menos aqui, mais, aliás, 0,5. Então, o x vai ser igual a menos 0,30 metros por segundo ao quadrado. Alternativa letra D, já que ele pediu o módulo, né? Claro que a gente podia ter feito isso, né? Só a diferença. Se ela era 0,5, agora é 0,8, a diferença é 0,3. Como ele te perguntou em módulo, módulo da diferença, daria para resolver assim. Mas o importante aqui, mestre e mestra, é duas coisas, tá? Interpretar a questão e perceber qual é a situação, faz um desenho, se necessário, acho que é até legal sempre fazer. Eu gosto muito de fazer desenho na resolução das questões, é mais fácil, ajuda a pensar. E se for uma questão de pergunta composta, né?
qual é o módulo da diferença entre as acelerações. Escreve isso matematicamente, faz uma equação ali para tu não te perder depois, porque tu poderia ter achado esse 0,5, bom, não tinha resposta. Depois tu ia achar o 0,8 e de repente ia confundir com aquele 0,08. Bom, para garantir, bota a diferença entre as duas, porque pode ter a resposta de uma ou outra aceleração e por isso tu erra na bobagem. Tudo tranquilo? Vamos então à solução da questão de número 4. Acompanhe a leitura ali. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle de velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. Imagina, o cara usava o binóculo e o cronômetro, fazia a conta da velocidade do carro. A distância entre os sensores é de 2 metros. Então ele falou, a distância é de 2 metros. E o tempo medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então, eu estou te perguntando assim, ó, qual é que é o menor tempo que ele precisa gastar, né, levar, para passar de um sensor para o outro, nessa distância de 2 metros, para que a velocidade dele seja de 40 km por hora. Então vamos ter que fazer a conta do tempo para essa velocidade média de 40 km por hora. Como é que calcula a velocidade média aí, mestre e mestra? Como está escrito aqui, ó, na unidade, ó, quilômetros por hora é distância sobre o tempo, então eu vou escrever aqui, ó, velocidade média entre esses dois sensores, né, vai ser igual à distância que ele percorre pelo tempo. Como ele quer o tempo em segundos e a distância está em metros, a gente vai transformar essa velocidade de 40 km por hora para metros por segundo. Então vamos fazer essa conta. 40 km por hora, para transformar para metros por segundo é só dividir por 3,6. Então a velocidade vai ser 11,11 metros por segundo. Aqui eu nem forçou meia barra nas contas, mas fazer o quê, né? Vamos fazer a conta. Então a velocidade eu sei que é 11,11. 11,11 é igual à distância, que é de 2 metros, sobre o intervalo de tempo. Quer dizer que o intervalo de tempo vai passar multiplicando à esquerda, vai passar 11,11 dividindo. Então vai ser igual a 2 dividido por 11,11. E fazendo essa conta, o intervalo de tempo é de 0,18 segundos, que nos traz na alternativa a letra C. Mestre e mestra, a dificuldade nessa questão é a continha, né? Fazer o 40 dividido por 3,6, tem que fazer na unha ali, fazer no braço mesmo. Fazer o 2 dividido por 11,11. Não é uma situação agradável, né? Chato de fazer, mas tem que fazer, né? Eu te dou um conselho, ainda dá tempo. Se tu usa a calculadora para fazer as contas, as continhas, porque para não perder tempo, para de fazer isso, porque tu vai perder um tempão fazendo a prova. Tu tem que estar afiado nessas continhas de fazer na mão. Tem que estar sendo bem simples e rápido para tu fazer. Então, se tu tiver prática, vai ser tranquilo. Se tu tiver acostumado a usar a calculadora, vai te fazer uma falta enorme na hora da prova. Então, cessa o uso de calculadora para fazer qualquer conta. Te dou um conselho: faz as contas no lápis e no papel, tá? Faz à mão mesmo, faz a unha, faz no braço, porque na hora da prova é assim que tu vai ter que fazer. Nunca cria condições mais fáceis na hora de estudar em relação à prova que tu vai fazer. Sempre tem que ser pelo menos a mesma. E se quiser estudar nível hard mesmo, faz no nível, numa situação mais chata, né? Num lugar onde tenha barulho, alguma coisa que te force a se concentrar. Porque na hora da prova vai ser mais fácil, tá? Na hora da prova do Enem passa a sirene, passa a polícia, tá sempre alguma coisa te atrapalhando. Então não é bom tu criar condições perfeitas, porque na hora da prova não vai ser assim. Tudo bem? Bora então resolver responder a questão de número 5, que ainda é a questão do Enem de 2013, hein? A gente não vai sair de 2013 tão cedo. Aliás, a próxima já não é de 2013. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto da sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Uma bala, né?
Quer dizer que ele viu um negócio na frente dele, achou que era uma mosca parada, e aí ele diz, né, ó, acreditava ser uma mosca parada, parada perto de sua face. Então, é como se a mosca não tivesse se movimentando em relação ao piloto francês. Vamos ler. O piloto consegue apanhar o projétil, pois... Como é que ele conseguiu pegar uma bala? Porque a bala estava parada em relação a ele. Agora, como que a bala está parada em relação a ele? É porque os dois possuem a mesma velocidade, mestre e mestra. Se tu tá num carro e tem outra pessoa no carro, qual é que é a velocidade da pessoa em relação a ti? Zero. Não tem velocidade relativa. Por quê? Porque vocês dois têm a mesma velocidade. Então, quando tu apanha uma bala, um projétil, quer dizer, não que tu vá fazer isso normalmente, né? Mas quando esse piloto apanhou o projétil estava parado em relação a ele porque tinha a mesma velocidade, não tinha movimento relativo. Hum. Então, o piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Se o projeto tivesse parado e o piloto estivesse andando de avião, ele não ia estar parado em relação ao avião, entende? O projétil está vindo, ele parou, daí o avião está vindo em direção ao projétil, então não tem repouso relativo. Mas eles botam isso na letra A, né? Pensa que o projétil parou. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com uma velocidade visivelmente superior. Não, tem que ser a mesma velocidade para estar parado em relação a. Ele foi disparado para cima com velocidade no instante em que o avião francês passou. Não, né? Daí ia furar o avião, ia bater no piloto, não ia ter movimento, não ia ter repouso relativo, né? Letra D. O avião se movia no sentido oposto ao dele com velocidade de mesmo valor. Daí a bala bate nele com uma velocidade maior do que ela foi disparada, né? Tchau, francês. Letra E, o avião se movia. Letra E, o avião se movia no mesmo sentido que ele, com velocidade de mesmo valor. Sim, velocidade de mesmo módulo, mesmo sentido, a velocidade relativa, que seria a subtração entre as velocidades, dá zero. Então, um não se move em relação ao outro, repouso relativo, letra E. Então, sempre que disser que um está parado em relação ao outro, é porque os dois têm a mesma velocidade. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 6, que é do Enem PPL de 2014. Acompanhe a leitura ali. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão de monóxido de carbono, CO, em dois tipos de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras. Mestre e mestra, tem dois gráficos ali. Relaxa. Gráfico te traz informações. Então, uma maneira de apresentar informações é através de gráficos. Isso não significa que vai ser uma questão difícil, pode ser uma questão que é fácil. Vamos ver como é que é essa aqui. O que interessa do que eu estou te dizendo é que você não pode ter um preconceito em relação à questão porque ela tem gráfico e achar que ela vai ser difícil, sem te dar a chance de ler ela primeiro. Então, tem dois gráficos ali. Ele está mostrando a emissão de CO2 no eixo vertical nos dois, em função da temperatura do motor ou da velocidade média. E aí, em cada um deles tem o aclive, que é a linha contínua, e o declive, que é a linha tracejada. Agora eu vou ver a pergunta. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor. Olha só, ele quer maior emissão. As maiores emissões estão aqui. Nessa horizontal, tu percebe, a maior emissão é perto de 30 gramas por quilômetro, tá? E isso acontece quando? Bom, agora é só a gente olhar, ó, na vertical, eu tenho uma temperatura do motor que no gráfico é baixa, em aclive é maior, não, em declive é menor, e no gráfico da velocidade média, quando a velocidade média é baixa. Então eu posso dizer que é em baixas temperaturas, quando o motor está frio, e em velocidade média abaixo de 50, ou menor. E de novo por aclive. Então é maior emissão em aclive, que é uma subida, com temperatura baixa e velocidade média baixa. O gráfico te mostrou isso, ele quer maiores emissões, procura, está no gráfico. Então, a partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor aquecido,
Não, é frio, olha o primeiro gráfico. Então, frio em menores velocidades médias, tá certo? Em menores velocidades médias aqui, ó, menores velocidades. E em pista com aclive, em aclive, letra D. Pronto, mestre, terminou essa questão do Enem BPL 2014. Trouxe um gráfico, tudo bem, vamos interpretar o gráfico, vamos procurar respostas para a pergunta que foi feita. Tudo tranquilo, mestre? Bora então resolver a questão de número 7. Acompanhe a leitura ali. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Então ele está dizendo, vamos ver a tirinha aqui, ó. A Mônica tirou o Sansão, né, o coelhinho dela, no Cebolinha. O Cebolinha dizendo, errou. Hello, que ele fala L no lugar do R, né? E ela tá chateada. Aí no terceiro quadrinho que tá aqui, a gente percebe que o coelhinho foi dar uma banda ao redor da Terra, como se fosse um satélite em órbita ao redor da Terra, por isso que ele relaciona no enunciado. Aí o coelhinho passa pela Mônica, olha para ela, ó, tô aqui de novo, e a Mônica, hein? E aí, plof, acertou Cebolinha. E ela tá dando risada que acertou o coelhinho numa velocidade grande o suficiente para ele ter uma órbita ao redor da Terra. Mas vamos ler a pergunta. Desprezando a existência de forças dissipativas, ou seja, não tem a resistência do ar, né? Até porque, mesmo que a Mônica conseguisse tirar o coelhinho nessa velocidade, ia ter atrito com o ar, né? Ele ia perder velocidade, ia perder energia, ele ia bater em alguma coisa, né? E antes de chegar a dar uma volta ao redor da Terra, ia cair no chão. Mas voltando, o vetor, olha a pergunta, o vetor aceleração tangencial do coelhinho. Vou fazer uma frisada maior aqui, ó. A aceleração tangencial. Qual é que é a aceleração tangencial, mestre? Lembra que tem dois tipos? Tem a aceleração tangencial, que mede a variação no módulo da velocidade. Vou escrever isso aqui, ó. A aceleração tangencial, se tu dá uma olhadinha na aula sobre velocidade média e acelerações, eu falo bastante sobre isso, tá? É só depois que tu terminar de olhar a solução, voltar lá para as aulas de cinemática que tem regulares do curso, tu vai perceber, é só sair da onde tu tá aí e dar uma olhadinha na aula, tá? Que eu falo sobre acelerações, bastante. A aceleração tangencial é a medida da variação no módulo da velocidade no tempo. Então isso aqui tem a ver com variação ou mudança, né? Dá na mesma, mestre. Variação no módulo da, opa, não é de dar, né? Da velocidade. E ele nos disse que era para considerar o módulo da velocidade constante. Espera aí, se o módulo da velocidade é constante, o vetor aceleração tangencial do coelhinho tem que ser igual a zero, né, mestre? Não tem mudança no módulo da velocidade. Se não tem mudança no módulo da velocidade, a aceleração tangencial é igual a zero. Então é nulo. Sim, letra A. Essa questão terminou. Agora eu vou continuar um pouquinho, vou estender o raciocínio conversando sobre a aceleração centrípeta. Já que a tangencial mede a variação no módulo da velocidade, a centrípeta vai medir a variação na direção do vetor velocidade, que é aquela aceleração das trajetórias curvas. A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro de alguma coisa, que é a curva. Então a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. E essa aceleração em qualquer trajetória, tá, mestre? Mas fazer um desenho meio tosquinho aqui, ó. Essa é a velocidade do móvel. A aceleração tangente centrípeta, aliás, ela é sempre perpendicular, ó, à velocidade. Ela aponta para o centro da trajetória curva. Então, a aceleração centrípeta existe no movimento do coelhinho dando a volta ao redor da Terra, e quem faz o papel de aceleração centrípeta aqui é a aceleração da gravidade, que mantém o coelhinho fazendo a curva ao redor da Terra, porque ele não tem uma trajetória retilínea, ele tem uma trajetória curvilínea. Então, se eu te perguntasse sobre a aceleração centrípeta, aí tu ia dizer que aponta para o centro da Terra e que é a aceleração da gravidade. Paralela à sua velocidade e linear de mesmo sentido. Não, isso é se o movimento é acelerado, né? Paralela à velocidade de sentido oposto é se fosse retardado. Se tivesse resistência do ar nesse problema, nessa questão, a gente consideraria como verdadeiro. D, seja foi, né? Perpendicular à sua velocidade, sim, seria centrípeta. Linear não, é centrípeta, né? Ah, desculpa. Perpendicular à sua velocidade linear, sim, dirigida para o centro da Terra.
Essa aqui seria a aceleração centrípeta, que é a aceleração da gravidade. Uma faz papel da outra. Então, se ele falasse da aceleração centrípeta, seria essa, mas ele falou tangencial. Perpendicular à sua velocidade linear dirigido para fora, aceleração centrífuga, daí só existe por referencial de alguma coisa que está no coelhinho, né? Os pelos dele vão sentir-se jogados para fora. Lembra que a aceleração centrífuga existe somente para o referencial não inercial, somente para o referencial acelerado, somente para o referencial que está fazendo a curva ou que está arrancando ou freando. Então, a força centrífuga ela é uma força de referencial não inercial. Então, a aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho, ele ainda diz, né, para olhar para o terceiro quadrinho, não tem aceleração tangencial, mestre. O que tem aqui é a aceleração centrípeta, ACP. A aceleração tangencial é igual a zero. Tudo tranquilo, mestre? Bora então resolver a próxima questão. Acompanhe a leitura da questão de número 8, que é a do Enem PPL 2015. No sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS, Anti-Lock Brake System, tá, mestre? Repeat, Anti-Lock Brake System. Evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. Então, o ABS ele freia por ti, ele aperta os freios o máximo possível sem deixar a roda travar. E aí, se a roda não trava, a força de atrito entre o pneu e o asfalto é estática porque não há deslizamento, ok? O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto, não é no concreto, bem dizer, mas tudo bem, vale 1, e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais, o concreto e a borracha, é 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 metros no quadrado. As distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem e que os carros 1 e 2 percorrem até parar são respectivamente. Mestre, aqui tem um conteúdinho que tem a ver com a dinâmica, a gente vai resolver ele rapidamente, mas tem, tá? Não te preocupa com isso, porque a gente logo vai falar sobre questões de dinâmica. Mas eu coloquei essa questão na cinemática, por quê? Porque ela tem equação de Torricelli mais uma vez. O Enem adora equação de Torricelli. A equação de Torricelli apareceu no último vestibular 3 vezes, ou foi no penúltimo Enem. Enfim, tem questão de equação de Torricelli a dar com a rodo, né? A rodo. Então, como tem muita questão de equação de Torricelli, essa é uma questão muito importante para ter anotado aí. Então, toma nota, né? Tem que saber a equação de Torricelli. Pensando na frenagem do carro, eu vou desenhar aqui primeiro a frenagem do carro. Eu tenho um carro que se move com uma velocidade de, que está o carrinho, uma velocidade de 108 km por hora, mestre. Como a gente quer em metros, vamos transformar já para metros por segundo, ó. Essa velocidade que era de 108 km por hora, 108, opa, não 80, 108 km por hora, a gente vai dividir por 3,6 e vai achar o valor de 30 metros por segundo, tá? Quem está acostumado com os valorzinhos de fazer a questão, questões que envolvam transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, já olhou para o 108 e pensou, é 30 metros por segundo, tá? Então ele tem uma velocidade inicial aqui que é de 30 metros por segundo, vou botar aqui, ó, 30 metros por segundo, e ele freia andando uma distância, eu vou chamar essa distância só de D, tá? Que tá a distância D, porque tem o D1 e depois tem o D2. Até parar, até a sua velocidade ser zero. Então aqui está o carrinho parado, velocidade igual a zero. Quando o carro para, a velocidade é zero, ele percorre uma distância D com uma aceleração, ou melhor dizendo, uma desaceleração, que eu vou chamar de A. Qual é que seria a relação entre essa distância que ele percorre, a desaceleração e as velocidades? Como não tem tempo, mestre, Torricelli de novo. Então eu escrevi aqui, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, porque é uma desaceleração, eu já vou considerar negativa, tá bom? Menos 2 vezes a desaceleração vezes a distância. Velocidade final é zero, isso é igual a velocidade inicial, que era 30, né? Ao quadrado, menos 2 vezes a desaceleração, que eu não sei quanto que é, vezes a distância. Se eu passar o 2AD para a esquerda, vai ficar positivo, 2A vezes D, e isso aqui vai ser igual a 900. Aquele 30 ao quadrado, né? 900. Quer dizer que a distância que ele precisa
percorrer para frear é igual a 900 dividido por 2 vezes a aceleração. Quer dizer que se eu souber qual é que é a desaceleração dele em função do coeficiente de atrito, essa questão está resolvida. Eu posso vir aqui e substituir pela desaceleração com o ABS e pela desaceleração sem o ABS. Atrito estático ou atrito cinético. Pensando nisso, mestre e mestra, para e pensa comigo. Se ele está falando de desaceleração em força de atrito, e eu tenho um carro ali, eu posso pensar em força resultante igual a massa vezes aceleração. É um conceito bem simples. E a gente escreve aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, mas quem é que faz papel de força resultante? Quem é que efetivamente faz o carro parar? A força de atrito. Então é a força de atrito que vai frear o carro, é a força de atrito que vai reduzir a velocidade do carro de 108 km por hora para zero. Então ela vai fazer papel de força resultante. Então eu escrevi aqui, ó, massa vezes aceleração é igual a força de atrito. Só que a gente sabe que força de atrito é normal vezes o μ, né? Então eu vou escrever aqui, ó, massa vezes aceleração é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. E a normal no plano horizontal, já que a estrada é horizontal, vai ser igual ao peso, que é m vezes g. Então eu posso escrever massa vezes aceleração é igual a massa vezes a gravidade no lugar da normal, vezes o coeficiente de atrito, que pode ser estático ou pode ser cinético. Aqui a gente percebe que ele não forneceu a massa do carro porque não precisava. Quer dizer que a aceleração que o carro vai ter vai ser igual a g vezes o coeficiente de atrito. O G ele nos disse que é 10 e os coeficientes de atrito estático e cinético foram fornecidos. Então eu posso achar qual é que é a desaceleração para o carro. Quando ele freia com ABS, o atrito é estático, e quando ele não tem ABS, o atrito é cinético. Então bora calcular essa aceleração. Ele fala primeiro o D1, deixa eu ver o D1 aqui, ó. O 1 é com ABS, né? Vou marcar aqui, ó. O 1 é com ABS. Então, carro 1 tem sistema ABS. Então, como 1 é com ABS, eu vou calcular a desaceleração do 1. Vou fazer de verdinho para a gente manter as corzinhas ali. Então, a aceleração com ABS, a 1 vai ser igual a 10 da gravidade, vezes o μ, que é o estático, quem tem ABS, que é 1. Quer dizer que a desaceleração do carro que tem ABS vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a distância 1 vai ser igual a 900 dividido por 2 vezes 10. Quer dizer que a aceleração desse carro, D1, vai ser igual a 900 sobre 20, que dá 45 metros. Então, 45 metros é a distância percorrida pelo móvel que tem o ABS. Aqui a gente já responde, mas vamos garantir, né? Vamos achar qual é que é a distância percorrida por quem não tem ABS. Então, o 2, já o 2 trava as rodas, né? O 2 tem o coeficiente de atrito cinético. Como ele trava as rodas, derrapa a roda em relação ao asfalto, a gente considera atrito cinético, porque há deslizamento. Então, vou calcular aqui, ó, D2 vai ser igual a 900 dividido por 2 vezes, qual é que é a aceleração? A aceleração 2 vai ser igual a 10 da gravidade vezes o 0,75. Quer dizer que a aceleração sem o atrito é igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 7,5. Isso aqui é igual a 900 dividido por 15. E fazendo essa conta, a distância 2 será igual a 60 metros. Então, sem ABS, 60 metros, alternativa letra A. Ufa, vou até tomar um gole d'água aqui. Mestre e mestra, legal minha garrafa, né? Alguém dos alunos é do Star Wars. Nessa questão, tem equação de Torricelli, que é para um carro parar. Tem que fazer o desenho para perceber isso, é bem importante fazer um desenho. E ele nos fala em atrito estático e cinético, fala de frear o carro, tem que calcular a aceleração, força resultante igual a massa vezes a aceleração. É claro que se tu não sabe nada de física, vai ser difícil tu achar isso tranquilo. Mas se tu assistiu às aulas, resolveu as questões durante o ano, ou teve tempo de fazer isso com a lista de aulas que tem, vai valer a pena para tu lembrar, tá? Não é uma questão difícil. Ela é uma questão que eu chamo de trabalhosa, porque tem várias coisas para serem feitas. Se tem várias coisas para serem feitas, é mais difícil que tu ache uma questão fácil. Mas na sua solução não tem nada muito mirabuloso para fazer. Achar a aceleração a partir da força de atrito e aí, por equação de Torricelli, fazer duas contas. É Enem, né? Não é uma questão que é super simples, é só olhar e resolver. Embora tenha questões assim também no Enem, não é muito comum. Tudo tranquilo? Bora resolver a questão de número 9, que é uma questão da segunda aplicação de 2016. Acompanhe a leitura ali. Para um salto no Grand Canyon,
usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Tá, não sei se isso quer dizer alguma coisa. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente ao mesmo tempo. No instante em que saltam, então elas deixam a pista horizontalmente, é um lançamento horizontal de motos e paraquedistas. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam as suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Ok, não tem resistência do ar. Não sei qual é a pergunta, vou continuar lendo. As motos atingem o solo simultaneamente por quê? Tu percebeu que a questão te disse, mestre e mestra, que as motos atingem o solo ao mesmo tempo. Então o lançamento é horizontal, de uma mesma altura, que seria o cânion, e as duas deixam a rampa, né, as rampas horizontalmente ao mesmo tempo. Quer dizer que elas vão cair da mesma altura ao mesmo tempo e elas vão bater no solo ao mesmo tempo. Não é uma pergunta, isso foi dito, tá tudo escrito aqui. Nada do que eu tô te dizendo não tá escrito. Então por que elas atingem o solo ao mesmo tempo? Porque elas caem da mesma altura e caem com a mesma aceleração. Porque qualquer corpo caindo desprezando a resistência do ar tem um movimento vertical idêntico, desde que seja com as mesmas condições iniciais, desde que seja da mesma altura inicial, desde que seja com a mesma velocidade inicial. Se precisar, mestre e mestra, dá uma olhadinha na aula sobre movimento vertical no vácuo ou queda livre, tá? Dá uma olhadinha lá que tem tudo isso aí que eu tô te falando. Então as motos possuem a mesma inércia? Não, porque uma tem massa 3 vezes maior, a gente pode dizer que a inércia é 3 vezes maior. Mas então se a inércia é maior, por que leva o mesmo tempo? Porque o peso dela é maior, então uma massa maior, um peso maior, confere uma mesma aceleração. Estão sujeitos à mesma força resultante? Não, o peso não é o mesmo para as duas, né? Aqui tem massa maior, tem peso maior, mas tem a mesma aceleração que a da gravidade. Tem a mesma quantidade de movimento inicial? Não, mesmo que tenha a mesma velocidade, uma tem massa 3 vezes maior. Lembra que quantidade de movimento é massa vezes velocidade? Então quem tem maior massa tem maior quantidade de movimento. Adquire a mesma aceleração durante a queda aqui, bingo. Quem é que é essa aceleração durante a queda? A aceleração durante a queda é a aceleração da gravidade, que por acaso não depende da massa dos corpos, mas sim da massa da Terra e da distância que o objeto está em relação ao centro da Terra. São lançados com a mesma velocidade horizontal? Isso ele não te garantiu. Poderiam ter sido lançadas? Poderiam, mas é por isso que elas caem ao mesmo tempo? Não, porque se tu lança com a mesma velocidade horizontal de alturas iguais, perdão, de alturas diferentes, elas não vão cair ao mesmo tempo. Tudo tranquilo, mestre e mestre? Bora então resolver a questão de número 10, que é a última dessa página 4, né? A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado nessa figura. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, então o eixo do motor gira a 18 RPM, ok. E o número de dentes nas engrenagens está apresentado no quadro. Então a engrenagem A tem 24 e assim sucessivamente. A frequência de giro do ponteiro em RPM eu quero chegar na frequência do ponteiro. Mestre e mestra, questão de transmissão de MCU ou acoplamento de polias, ou nesse caso engrenagens. Vamos lembrar. Quando o eixo for o mesmo, quando forem polias concêntricas, a frequência é a mesma, não tem conta nenhuma para fazer. Quando tiver uma engrenagem em contato com a outra, lembra que é aquela situação em que a velocidade linear é igual, e aí o número de dentes é inversamente proporcional à frequência. A gente pode escrever isso aqui, ó. Se as velocidades lineares são iguais, a gente pode escrever que o número de dentes da polia A, por exemplo, vezes a frequência da polia A, vai ser igual ao número de dentes da polia B vezes a frequência, número da frequência da polia B. A gente pode pensar que isso é verdade, porque o número de dentes é diretamente proporcional ao raio. E quando eu tenho duas polias acopladas por contato ou por uma correia, uma polia, a velocidade linear é igual e aí a frequência é inversamente proporcional ao raio. Tá lembrado disso? Então eu posso escrever aqui, ó, já que A e B estão ligadas dessa forma, eu já vou fazer a conta da frequência da engrenagem B. O número de dentes da engrenagem A é 24, como está lá na tabela, vezes a frequência da engrenagem A vai ser a mesma do motor, porque tem o mesmo eixo, é igual ao número de dentes da polia B, que é 72, vezes a frequência com que vai girar a polia B. Aqui é só fazer conta.
Mestre, a gente pode perceber, ó, que o 72 e o 24, eles são múltiplos. Então, na hora de fazer essa conta, não vai multiplicar 24 por 18 e aí depois dividir por 72, porque é muito lento, né? Ou demora um tempo para fazer que tu não quer gastar, quer economizar tempo, né? Poder fazer a prova de matemática com mais tempo. Então, fica 24 vezes 18 sobre 72. Não vou fazer a conta, tá, mestre? Deixa eu escrever um 7 mais bonito aqui. 72. Vou simplificar, ó, 24 e 72 é 3 a multiplicidade entre eles. E aí o 18 por 3 é 6. Quer dizer que a frequência da polia B é 6 RPM. Eu vou levantar um pouquinho aqui para eu não esconder o resto da questão. Então, a engrenagem B tem 6 RPM. Isso aqui a gente percebeu aqui, que se o número de dentes é 3 vezes maior, ó, vezes 3, a frequência é 3 vezes menor. Então, a gente pode usar essa relação se quiser a partir de agora. Quando eu souber a relação entre o número de dentes, 3 vezes maior, a frequência é 3 vezes menor. Se o número de dentes for 4 vezes maior, a frequência vai ser 4 vezes menor. E eu sei que a engrenagem B e a C, pelo desenho, ó, tem o mesmo centro. Se as duas têm o mesmo centro, a sua frequência é igual. Então, aqui também é 6 RPM. Tudo bem? Então, 6 RPM é a frequência da C, e a C está ligada aqui, ó, por contato com a D. Então, vou ter que fazer essa mesma conta para D e para C. Então, número de dentes da C vezes a frequência da C vai ser igual ao número de dentes da D vezes a frequência da D. O número de dentes da C, segundo a tabela, é 36. A frequência é 6, porque é igual a da B, são polias concêntricas, tem o mesmo eixo. Igual ao número de dentes da D, que é 108, vezes a frequência da D que a gente quer descobrir. A gente percebeu aqui de novo, ó, que o número de dentes é 3 vezes maior. A 36 e 108 tem uma multiplicidade que é 3. Quer dizer que a frequência da engrenagem D vai ser 6 sobre 3, quer dizer que vai ser 2 RPM. Então, eu sei que se o número de dentes é 3 vezes maior de novo, ó, vezes 3, a frequência tem que ser 3 vezes menor. Então, a engrenagem D tem uma frequência de 2 RPM e o ponteiro tem o mesmo centro, né, o mesmo eixo que essa engrenagem D, então gira também com uma frequência de 2 RPM. Mestre, mestra, sempre que tu perceber isso, está ligado por contato ou por uma polia, sempre, quando os centros não forem iguais, né? O número de dentes, o perímetro, o diâmetro, o raio é inversamente proporcional à sua frequência, como a gente viu naquela questão da serra-fita. Aliás, tá vendo que em 2016 já caiu de novo, né? Uma questão sobre transmissão de MCU. 2013, 2016. Pois é, o que vai acontecer nesse ano, hein? Bom, vamos à solução da questão de número 11. Acompanhe a leitura ali. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta o problema que exige a freada brusca, a primeira etapa é associada à distância em que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. A gente chama isso de tempo de reação, de tu ver que precisa frear e pisar no freio. Tem um intervalo de tempo. Aí eu te pergunto, durante esse intervalo de tempo, mestre, tu já tá freando? Não, durante esse intervalo de tempo tu não fez nada. Tu só percebeu e tomou a atitude de pisar no freio. Agora sim é a frenagem. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Então tem duas etapas. A primeira etapa é sem a aceleração. Se é sem aceleração, quer dizer que eu tenho velocidade constante. E a segunda etapa é com aceleração. E como eu tenho desaceleração constante, eu vou botar aqui, ó, é um MRUV. Pensando que a estrada é retilínea, não sei se ele falou que é retilínea, mas não faz diferença, tá? Nesse pequeno trecho a gente pode considerar retilínea a estrada. Então, em MRUV, retardado, né? Retardado. Cada vez mais devagar. Retardado. Tá. Aí ele pergunta: considere a situação descrita, considerando a situação descrita, aliás, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Peraí, vamos de novo. Qual é o gráfico que representa a velocidade em relação à distância? Ele quer o gráfico da velocidade em relação à distância. Aqui está uma dica, mestre e mestra, que eu sei que parece loucura, mas eu acho que é o mais certo mesmo, tá?
Não vai olhar para os gráficos procurar uma resposta, porque geralmente tu te livra da questão, tu resolve rapidamente isso, tu descobre um dos gráficos, não necessariamente o certo, assinala e fica feliz porque tu te livrou da questão. Desenha o teu gráfico. Faz a solução, faz o teu desenho. Ah, professor, mas e se eu não achar a resposta? Daí tu sabe que pensou alguma coisa errada e tem outra chance. Sacou? Porque se tu não tiver essa outra chance, tu já tá na outra questão e essa tu perdeu, né? Errar uma questão faz diferença, né, mestre mestre? Então presta atenção. Eu vou desenhar o meu gráfico. Eu nem vou olhar para as alternativas. Então eu vou desenhar um gráfico aqui, ó, que nos mostra o que ele pediu. Velocidade em relação à distância. Se tu olhar, todos os gráficos são assim mesmo, tá? A distância, ó, velocidade em função da distância. Todos eles são assim. Agora eu vou te perguntar, nessa primeira etapa, o que aconteceu com a velocidade? Na primeira etapa, a velocidade é constante, porque eu ainda não freiei. Na primeira etapa, eu estou tendo tempo de reflexo, né? Que dependendo da pessoa é uma eternidade. Então, eu vou desenhar uma velocidade que não varia. Ela não pode nem aumentar e não pode nem diminuir conforme a distância acontece. E o segundo movimento, eu tenho a aceleração e a velocidade vai vir deste valor para zero. Só que vai desse valor para zero com uma aceleração constante. E aí aqui está o principal erro. Achar que é uma linha reta que vai daqui até esse ponto. Seria uma linha reta, mestre mestra, se fosse velocidade em função do tempo, aliás. Se é velocidade em função do tempo, a velocidade decresce linearmente em função do tempo. Agora, qual é que é a relação entre a velocidade e a distância? Se não é tempo a relação, a gente tem que olhar para a equação de Torricelli, mestre mestre. Vou escrever aqui, ó. Velocidade final, que é zero ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a aceleração, em módulo aqui, né? Eu já botei menos, vezes o d. Então, como eu quero descobrir qual é que é, já que a velocidade final é zero, né? Aliás, a equação da velocidade em função da distância, olha para essa equação aqui, mestre mestre, ó. Eu tenho uma constante, ó, esse cara aqui é constante, começou de uma mesma velocidade inicial. Eu tenho aqui o menos 2a, isso aqui também é uma constante, e o d, que está aqui, o que seria o nosso x. E o y é o v ao quadrado. Ó, eu tenho y ao quadrado é igual a uma constante menos outra constante vezes o x. A relação entre os dois, mestre e mestra, é quadrática. Ó. Aqui o expoente é 1. Então eu não posso desenhar uma linha reta, só seria uma linha reta se fosse menos aqui, né? Daí seria a equação da reta, e os dois expoentes fossem 1. Então é uma coisa que decresce por causa desse menos e começa de um valor, que é esse cara aqui, a velocidade inicial, e vai decrescer não linearmente com o tempo. Então eu vou desenhar aqui, ó, um gráfico que represente uma redução da velocidade, mas não linear. Então aqui vai ser quando ela é zero, né? Nesse ponto aqui, velocidade é igual a zero nessa distância. Então tem que ser um gráfico que começa com uma linha reta no primeiro momento, quando ainda não pisou no freio, e depois um gráfico que mostra a velocidade reduzindo não linearmente com o tempo, tem que ser uma parábola até zero. Aí não vai ser a letra A, não vai ser a letra B, não vai ser a letra C, vai ser a letra D. Percebe que é mais fácil tu parar e pensar no que está acontecendo com a velocidade em função da distância do que simplesmente diretamente sair respondendo em função do tempo como é que é. Porque ele não te perguntou em função do tempo, mestre, mestra. Presta atenção nisso. Não fica chateado comigo, tá? Mas ele perguntou em relação ao tempo? Não. Então, por favor, não responde em relação ao tempo. Tu tá perdendo uma questão que ela não é, nossa, super difícil. É só escrever a equação que relaciona as grandezas. Velocidade e distância, tu percebe que é uma redução que é não linear. E aí fica mais fácil de tu encontrar uma resposta certa se tu fizer teu próprio gráfico. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que sim. Vamos então para a solução da questão de número 12. Acompanhe a leitura ali. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular à sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Então, a velocidade na direção horizontal, essa velocidade aqui, ó, é constante. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem, então a velocidade aqui é praticamente igual a zero, e máxima no meio. Então quer dizer que a velocidade aqui no meio é máxima.
Acho que é ali onde tem menor resistência também, né? O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. Então quer dizer que o barqueiro ali, como é que ele chamou? O navegador, né, o piloto do barco, ele vai manter o barco sempre na mesma direção, só que ele vai ser arrastado lateralmente. Aí ele te pergunta, pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é, a gente sabe que ele vai vir para a direita. Agora, o que acontece quando ele entra no rio com a velocidade do rio? A velocidade do rio começa pequena, então inicialmente vai arrastar pouco ele para a direita de quem está olhando essa questão. Como inicialmente vai arrastar pouco ele para a direita, a gente vai desenhar ele indo bem pouquinho para a direita. Vou fazer a mesma coisa que antes, ó. Eu vou desenhar uma resposta. Então, ele vai entrar no rio e vai vir para a direita, bem pouquinho. E depois a velocidade da correnteza vai aumentando, então cada vez ele é mais arrastado para a direita. Então quer dizer que inicialmente ele é pouco arrastado para a direita porque a velocidade do rio é pequena. Conforme ele avança rio adentro, indo no sentido de atravessar o rio, vai até o meio do rio, a velocidade dele vai aumentar na direção do movimento da correnteza. Então ele vai se deslocar cada vez mais rápido para a direita, enquanto se move para baixo aqui, né, atravessando o rio, com a mesma velocidade. Qual é que é a alternativa que nos mostra um desenho bem parecido com o que a gente fez? A letra D. A letra D, então, vai ser a resposta para a nossa pergunta. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Tem que lembrar que tem que respeitar as condições ditas pela questão. Então ele começa com uma velocidade pequena e depois a velocidade dele aumenta. Bora responder a questão de número 13. Acompanhe a leitura ali. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação, porque demora mais, né? Tá atento em outras coisas. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o atento? Eu vou sublinhar isso, mestre, porque essa é uma pergunta composta, né? Tem uma pergunta dentro da pergunta. Que distância o motorista desatento percorre a mais? Ele não quer saber que distância o motorista desatento percorre, ele quer saber qual é que é a distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento. Então eu vou ter que descobrir as duas distâncias. A distância que o motorista atento percorre até parar é a distância que o motorista desatento percorre até parar. Para eu ter um espaço, né, eu vou pegar o motorista atento aqui em cima. O motorista atento começa a frear, tá aqui o carro do motorista atento, esse é o atento, e ele começa a frear com uma velocidade de 14 metros por segundo, com uma desaceleração, a questão nos diz, vou botar aqui, ó, a aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado, não, 5, a desaceleração é 5, 5 metros por segundo ao quadrado. Vou botar um menos aqui porque é uma desaceleração. E aí, para calcular a distância que ele percorre até parar, ó, não tem tempo, eu vou usar quem aqui? Vou usar o Torricelli, né? Então, velocidade aqui é igual a zero. Então, bora fazer. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes o módulo da desaceleração, vezes a distância que ele percorre. Zero a velocidade final ao quadrado, igual ao inicial, que é 14 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que é 5 vezes a distância. Então, 10 vezes a distância, já passei o 2 vezes 5 negativo para a esquerda, ficou positivo, vai ser igual a 14 ao quadrado, que é igual a 196. Então, essa distância vai ser igual a 19,6 metros. Essa é a distância que o motorista atento percorre até parar. Ele quer saber o quanto que o desatento percorre a mais, porque demora mais para frear, né? E eu quero que tu pare e pense comigo. O motorista desatento, ele tinha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ele não começou a frear com uma velocidade de 14. O motorista desatento, ele tinha uma velocidade de 14, vou botar aqui, ó, velocidade igual a 14, e ele percorreu uma distância igual, não sei quanto, né, mas vou descobrir, para a velocidade dele aumentar até 15. Por que que eu sei que a velocidade dele é 15 metros por segundo?
Porque eu sei que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado e daqui a 1 segundo a velocidade dele vai ser 1 metro por segundo a mais. Então ele aumentou a velocidade dele em 1 metro por segundo durante este 1 segundo. Então eu tenho que descobrir que distância que ele andou a mais aqui, e aí quando ele freia, ele percorre uma distância maior também, porque ele não freou a partir de 14 metros por segundo, ele freou a partir de 15. Então a velocidade dele aqui vai ser igual a zero, essa velocidade que eu chamei de 2. Então tem duas distâncias para a gente calcular, a gente pode calcular pela equação de Torricelli as duas, porque a gente conhece as duas desacelerações ou as duas acelerações. Aqui eu tenho uma aceleração que vale 1 metro por segundo ao quadrado e está no mesmo sentido do movimento. Aqui eu tenho uma desaceleração igual a de antes, que está contrária ao movimento, tem módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que calcular essas duas distâncias. Pode ser por equação de Torricelli nos dois casos. Não precisaria ser equação de Torricelli? Não precisaria. A gente pode fazer por equação de velocidade média igual a média das velocidades. Mas eu vou manter no Torricelli, mestre e mestra, porque eu gosto de frisar isso. O Enem ele tem muitas questões que resolve por Torricelli, tá? Então, essa aqui tu usava 3 vezes, inclusive na prova de 2017. Na prova antepassada, retrasada, né, melhor dizendo. Então, eu vou calcular qual é que é a distância que ele percorre na aceleração. E esse primeiro D aqui eu vou chamar de D1. A conta é a mesma. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, mais, aliás, que ele está indo para frente, né? A aceleração vezes o ΔS, vezes o D. Vou botar aqui o D1. Mais 2 vezes, faltou 2. Então, a velocidade final a velocidade final é 15 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 1 vezes o D1. 15 ao quadrado é 225, o 14 é o 196 de antes, eu vou passar para a esquerda, vai ficar menos 196, e isso vai ser igual a 2 vezes a distância que ele percorreu. Quer dizer que 2D1 vai ser igual a 29, quer dizer que o D1 vai ser igual a 14,5 metros. Cuidado, que essa é só a distância que ele percorreu enquanto ainda acelerava, porque ele demorou 1 segundo para se atinar de pisar no freio. Agora eu vou calcular mais uma distância, que é a distância que ele freou até parar. Então, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a desaceleração que ele tem, vou caprichar um pouco mais nesse 2 aqui, menos 2 vezes a desaceleração que ele teve, vezes a distância que eu vou chamar de 2, esse cara aqui é o D2. Velocidade final, agora sim é zero, igual ao inicial, que é 15 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração que tem módulo 5, vezes o D2. Quer dizer que 10 vezes o D2, já passei para a esquerda positiva, é igual a 225. Quer dizer que o D2 é igual a 22,5 metros. Quer dizer que o motorista desatento andou 14,5 mais 22,5. Quer dizer que o motorista desatento andou uma distância total de 37 metros. Agora, como ele quer saber quanto que um percorre a mais, eu vou colocar aqui, ó, 37 menos 19,6. Fazendo essa conta, a gente descobre 17,4 metros a mais. Tá vendo que é mais do que o dobro? Não, aliás, quase o dobro, né? Porque ele percorreu 19,6. É a distância que o motorista desatento percorre porque ele estava mexendo no celular, estava atendendo uma chamada, e ao invés de frear quando viu o perigo, ele demorou 1 segundo a mais. Esse 1 segundo a mais fez ele andar 17,4 metros a mais. E olha que as velocidades ali não são grandes, tá, mestre e mestre? Então, realmente é muito perigoso usar o celular enquanto está dirigindo, tá certo? Bora então resolver a questão de número 14. Acompanhe a leitura ali. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Então, ele está numa pista reta, e aí aqui tem a posição em função do tempo. Aí ele pergunta: os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior, primeiro ele quer menor, depois ele quer maior, são respectivamente. Mestre e mestra, no gráfico de posição em função do tempo, a velocidade está na inclinação. Se precisar, então, volta lá nas questões de gráfico, dá uma olhadinha nas propriedades gráficas do gráfico de posição em função do tempo, se quiser ser rápido, né? São as aulas finais, quando a gente fala de gráfico da velocidade em função do tempo. Se não for a segunda, é a terceira, tá bom? Então, eu sei que a inclinação aqui é que vai nos dar qual é que é a velocidade. Então, eu tenho que procurar onde que a inclinação é menor. Bom, a inclinação aqui, deixa eu pegar uma cor mais tranquilinha. A inclinação aqui é essa, ó, no ponto K.
A inclinação no ponto L é essa, me parece que é a maior que tem. A inclinação no ponto M não é essa aqui, é essa aqui, a inclinação no ponto M. E no ponto N é essa aqui. Então, onde que eu tenho a menor inclinação? No ponto M eu tenho a menor inclinação. Então, no ponto M eu tenho a menor velocidade. E no ponto L eu tenho a maior. Então, aqui é menor e aqui é a maior. Então, M e L, menor M, maior L. Então, ML, alternativa, letra C. Tudo tranquilo, mestre? Precisava saber qual é que é a propriedade gráfica. Eu vou aproveitar essa questão e vou revisar as duas propriedades gráficas contigo. Para descobrir o que a área de um gráfico multiplica, o que a área do gráfico significa, já respondi. Multiplica as unidades. Multiplica. Para calcular a área, tu multiplica, né? Nesse gráfico não vai significar nada. Metros vezes segundo não é nada. Então, a área não nos interessa aqui. Mas se fosse o gráfico de velocidade no tempo, tu ia fazer metros por segundo vezes segundos. Cortando segundo com segundo fica metro. Então, tu acharia o deslocamento na área do gráfico de velocidade em função do tempo. E para descobrir o que a inclinação significa, que é o que vai te ajudar nessa questão, inclinação. Consegue pensar num raciocínio aí, se para descobrir o que a área significa a gente multiplica, para descobrir o que a inclinação significa, a gente vai dividir a área da vertical pela da horizontal. Então, vou botar aqui, ó, divide. Vou escrever certo. Divide, isso. Divide a unidade do eixo vertical pela unidade do eixo horizontal, nessa ordem. Então, divide metros por segundo. Isso é velocidade. Quer dizer que a inclinação é a velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Assim a velocidade é zero e assim a velocidade vai ser negativa. Tudo tranquilo, mestre? Então, bora resolver a questão de número 15. Acompanhe a leitura ali. Visando a melhoria estética de um veículo, questionável, né? Mas quem sou eu para questionar isso? O vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda-pneu. Tá. Então ele aumentou o tamanho da roda. Duas consequências provocadas por essa troca de aros são, não sei do que ele está falando aí. Elevar a posição do centro de massa do veículo e tornar mais instável. Ah, isso é verdade. Por quê? Porque se a roda é maior, tu vai levantar o carro também. O raio da roda é maior e do eixo do carro até o chão vai ter uma distância maior. Então a gente eleva o centro de massa do carro e aí o carro fica mais instável. Quanto mais alto for o centro de massa de qualquer coisa, mestre, mais fácil é tombar. Então fica mais instável, né? Mais fácil de tombar, é a mesma coisa que mais instável. Então essa primeira resposta é bem simples. A próxima que é um pouco chata. E aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Pera aí. No velocímetro, vou botar aqui, ó, velocímetro. Vamos fingir que está escrito velocímetro bem certinho aqui, tá, mestre? Você que está lendo agora e está vendo que não está escrito, tem 2Z aqui, mas deixa quieto. No velocímetro, existe uma conta feita que tem a ver com a frequência ou velocidade angular com que está girando a roda e o raio da roda definido pelo fabricante, porque o carro vem com uma roda de fábrica. Aro 13, aro 14, aro 15, aro 16, aro 17, aro 21, depende do carro. Caminhonetes têm aro maior, carros menores têm aros menores. Tá, então a conta que é feita para essa velocidade no velocímetro é a velocidade angular que está girando vezes o raio. O raio é um valor que é constante nessa conta. O velocímetro não sabe que tu trocou o aro, a não ser que tu vá lá e insira essa informação. Então, esse dado não foi trocado no velocímetro do carro. Então, pro velocímetro, esse raio é constante. Tudo bem? Pro velocímetro, o raio da roda não mudou. O velocímetro não sabe, ele não foi avisado que tu mudou o tamanho da roda. Agora, na roda, eu tenho a mesma velocidade que é angular vezes o raio, só que deu detalhe. Imagine que o carro está andando a uma mesma velocidade, tipo, ele está a 100 km por hora. Só que com uma roda maior, faz a frequência angular da roda ser menor. Então, como a roda é maior, ela vai dar menos voltas a cada segundo para andar numa mesma velocidade. Isso significa que a informação que vai para o velocímetro da velocidade angular é menor.
Então, o velocímetro do carro faz a conta com uma velocidade angular menor do que deveria para aquela velocidade, e o raio é o mesmo na conta do velocímetro. Então, por ter maior raio na roda, a velocidade angular que o velocímetro mede é menor, e essa velocidade angular que ele usa com aquele raio anterior, que era menor, é menor. E aí vai mostrar no velocímetro uma velocidade menor. Então o carro está mais rápido do que o velocímetro está mostrando. Essa é a consequência de colocar uma roda com um raio, um diâmetro maior. Então elevar a posição do centro de massa, tornando-o mais instável, tá certo? Menos estável, mais instável, sim, mais instável. E aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, tá certo? Então o velocímetro vai indicar uma velocidade menor, letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra. É complicado pensar nesse final da questão, essa questão foi chatinha mesmo. Se eu tenho um raio maior, a velocidade angular medida pelo velocímetro é menor, só que o velocímetro faz uma conta com o mesmo raio. E aí a indicação no velocímetro vai ser maior do que o carro está se movendo. Tudo bem? Bora então para a última questão dessa lista, a questão de número 16. Acompanhe a leitura ali. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Então Galileu previu isso. Sem resistência do ar, os corpos caem juntos, mesmo que seja um martelo e uma pluma. Na demonstração, o astronauta deixou cair um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, lá na Lua não tem ar, né? Esses dois objetos apresentam iguais acelerações, mestre e mestra. Desprezando-se a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Então, iguais acelerações, que é a aceleração da gravidade na Lua. É menor do que aqui, mas para os dois corpos que estão lá, é a mesma. Pronto, mestre e mestra, terminamos a revisão sobre cinemática dessas primeiras semanas, né, do curso Agora Vai Enem 2019. Espero que tu tenha tirado dúvidas, espero que tenha aprendido vendo a solução, resolvendo as questões também e assistindo aquela aula de comentários, né, sobre como que a aula, que a matéria de física cai no Enem. O que é importante mesmo de se saber, que é o que cai, o que mais cai na prova do Enem e provavelmente é o que vai aparecer esse ano. Tudo tranquilo? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima semana.